Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Corban. Galera, seguinte, eu tenho recebido bastante pedidos aí para falar um pouco sobre o intercâmbio, né? Eu fiz um intercâmbio pela Rural na época que eu estudei aqui e hoje, na verdade, eu acabei de participar de um evento que tá no finalzinho, ainda tá rolando, sobre a experiência da galera que fez mobilidade internacional. Tá com a presença da Corim, que é o órgão, né, a coordenação que regula, que trata desse assunto aqui na universidade. E eu vim para falar um pouco dessa minha experiência e também para me atualizei um pouco aqui como foi a experiência desse pessoal, vou tentar passar um pouquinho para vocês. Na verdade, uma das principais dicas que a gente tem que dar para vocês é, primeiramente, segue a página da Corim lá no Instagram, que eu acho que é o principal meio de comunicação deles. Dá uma olhada lá, eu acho que isso já vai ajudar vocês bastante com muita informação. E bom, o que vocês precisam para poder fazer o intercâmbio? Primeiramente, o que eu tenho notado de semelhança entre os editais é que você precisa pelo menos já estar no terceiro período. Isso vai fazer com que eles possam avaliar como que é o seu rendimento aqui na universidade. Então isso significa que você precisa ter um coeficiente de rendimento alto. Alto não precisa ser excelente, mas um CR, né? Coeficiente de rendimento é o CR, que é essa nota que você vai tendo aqui na faculdade, essa média das notas que você teve nas disciplinas. Então, se você já tiver um CR mais ou menos ali acima de 7, creio que já seja o suficiente para você estar apto a entrar. A entrar o quê? Nesse processo, né? Para conseguir competir. Mas não vai ser só isso. Eles vão avaliar também outras questões a depender de como vai ser o edital. Então, tenha um bom currículo, isso é interessante. E como que se tem um bom currículo sendo que você é acadêmico? Palestras, cursos, coisas que mostram que você é interessado na vida acadêmica, que você está sempre buscando informações, então coisas recentes, coisas antigas também, que mostram uma certa constância, isso é interessante. Então, para quem está entrando na universidade agora, já é interessante você ter esse foco, ter isso em mente. Como que você vai ter o seu caminho até o intercâmbio. E para além do intercâmbio, claro. A outra questão também é o inglês. O inglês é muito bom, é muito importante. Muitas vezes até te exclui de muitos processos seletivos se você não tiver. Ah, mas eu quero ir para Portugal. Cara, Portugal, por mais que não exija na maioria dos casos que você tenha o inglês, quando você chegar lá, você vai ver que o inglês é muito necessário. Eu estava ouvindo um relato de uma estudante que foi de Direito também, eu fui estudante de Direito aqui na universidade, ela também já está concluindo. Na passagem dela, ela também fez matérias de pós-graduação, acho que foi mestrado também. Eu também puxei uma matéria de mestrado lá. Em Portugal, em Coimbra, você podia fazer isso, você podia puxar uma matéria mais adiante, mesmo a gente estando na graduação. Eu puxei de Direito do Ambiente, ela puxou de Direito do Consumidor, e em ambos os casos eu notei, tanto pela fala dela, que pede bastante do inglês. No caso ali, era mais na literatura mesmo, o que você vai ler, tem muito conteúdo em inglês, tem coisas além de... para além do inglês também vai ter muita coisa que vai ser em outros idiomas, mas o inglês é fundamental. Eu lembro que tinha um episódio lá que a professora da pós-graduação tinha perguntado se todo mundo... vocês todos não tem nenhum problema com o francês ou o alemão não, né? Porque eu tô sem textos em inglês. Isso me assustou de uma tal forma, porque assim, o inglês para ela era tão básico que ela nem sequer perguntou se todos nós tínhamos inglês. Eu não tinha. Todos da mesa tinham. A galera lá já estava realmente fazendo mestrado, fazendo doutorado e tal. Eu não. Eu estava ali só de curioso mesmo, mas estava matriculado. Bom, ela se virou como? Traduzindo. Foi a mesma maneira que eu fui fazendo. Fui pegando lá, fui jogando no Google Tradutor e, enfim, me virando dessa maneira. Mas na cidade, como é uma cidade, vamos dizer assim, de certa maneira, uma cidade universitária internacional, você vai ter contato com muita gente e se você não tiver o inglês, boa parte dessa vantagem de você estar no intercâmbio, você não vai absorver. Eu acabei conversando com umas pessoas de lá, eu acabei fazendo uma amizade muito forte com uma garota da Polônia. Ela me ajudava com o inglês e eu a ajudava no português. E enfim, a gente ia fazendo essa troca e foi quando
começou a despertar em mim o interesse em de fato aprender o inglês, o interesse baseado na necessidade. E isso a nível de graduação, você vai ver que depois quando você for para o mestrado, qualquer coisa a mais, vai ser ainda mais complicado. Então, o inglês é muito importante, cara, é muito importante. Então, se você ainda tá no início da graduação, ou mesmo que não esteja, como é o meu caso, eu ainda estudo inglês e, bom, eu me formei já. Não estou fazendo mestrado, fiz uma pós, mas não estou fazendo mestrado. Tenho interesses em seguir a vida acadêmica, mas isso é coisas para um outro vídeo, depois a gente pode até bater um papo sobre isso. Mas enfim, falando mais ou menos então como é a análise de edital, é basicamente isso. Você vai fazer um bom currículo e vai tentar ter um bom CR e, na medida do possível, vai aí aperfeiçoando seu inglês. Se você tiver um outro país em mente que não seja Portugal, então, sei lá, quero ir para a França, obviamente já vai estudando francês também e por aí vai. Bom, depois que você tiver passado dessa etapa, vamos dizer assim, eu vou te falar então como que é o procedimento para você chegar lá. É uma correria gigante. Então, galera que já estiver na universidade, já estiver ali pelo segundo período, por exemplo, tá próximo a ter o quesito de conseguir disputar um intercâmbio, já vai atrás do seu passaporte. O passaporte costuma demorar um tempinho e quando você está participando de um edital, qualquer prazo é agoniante. Por quê? Como que funciona? O edital, quando ele sai, geralmente já tem uma data para você começar a estudar e coisa e tal. Então você vai ter que ter o edital para você ter o visto. Para você ter o visto, você precisa ter a sua carta de aceite. Para você ter a sua carta de aceite, você precisa já ter sido aprovado nesse procedimento que eu falei, que aqui na universidade vão escolher com base no seu CR, com base no seu currículo e coisa e tal. Isso não é rápido. E principalmente, eles levam bastante tempo, pelo menos Portugal, leva muito tempo para emitir essa carta de aceite. E só com ela que você pode dar entrada no visto. E só com o visto, obviamente, que você vai poder chegar lá para estudar. Como que foi no meu caso? Eu não tinha o passaporte, então foi uma correria. Eu ia lá basicamente toda semana para dar aquela pressãozinha, mesmo sabendo que a resposta ia ser não. Eu ia sempre, e era no Rio de Janeiro, eu morando aqui no alojamento de Seropédica, eu ia lá pro Rio de Janeiro para tentar resolver isso. Enfim, depois disso foi a agonia entrei com o procedimento lá, com o pedido. A Júlia, que é a garota que foi para Portugal agora, que falou ali, que foi para Coimbra também, ela estava me dizendo que ela gastou cerca de R$800, 890 reais, se eu não me engano, na emissão do visto. Não é barato. Quase R$1.000 aí para tirar o visto. Ela gastou quase 9 conto de passagem, R$9.000 passagem ida e volta. Você tem que comprar ida e volta, tá? Essas passagens assim para você estudar não permitem, esses vistos geralmente não permitem que você vá só com a passagem de ida. E mesmo assim, comprar só a passagem de ida também é caro. É muito melhor, às vezes você pelo menos vai se programando, vê certinho e paga a passagem de ida e de volta. Eu tava olhando para os lados aqui, vendo se tinha algum lugar para eu sentar, porque eu comecei a gravar aqui, mas eu acho que... Bom, vamos para ali. Mostrando um pouco, né? Eu tô aqui na casa do reitor ainda, que virou um museu. Depois eu vou mostrar para vocês como que é esse lugar. Eu achei bem incrível, dei uma olhada lá dentro e tal. Mas, enfim, sentar aqui mesmo. Então, como que é então? Você vai ter essa correria muito grande de um lado para o outro ali para você tentar correr contra o tempo e conseguir o seu visto para você ir para lá. O meu visto, ele só foi emitido no dia da minha viagem. Eu até estava ouvindo aqui um relato, né? A professora Xana da Corim, ela estava dizendo que não compre a passagem antes de você ter o seu visto. Eu não quis fazer nenhuma intervenção, mas assim, no meu caso, eu já tinha dado entrada no visto e estava demorando, e demorava muito, levou mais de um mês aí para eu conseguir isso. E, enfim, eu estava agoniado. E se você for comprar passagem em cima da hora, obviamente que vai ser muito caro. Fora que você pode não conseguir a passagem. Então, o que eu acabei fazendo? No dia que eu consegui a emissão do visto, já era o dia da minha passagem. Então, que era o dia que eu ia para Campinas ainda, e de Campinas eu ia para Portugal.
quando cheguei em Portugal já foi tranquilo, tal. Tranquilo nada, né? Tem lá os seus perrengues. Mas basicamente é uma correria gigante. Então adiante o seu passaporte, sempre tenta antecipar tudo que você puder. O visto não tem como você antecipar por causa da carta, né? Mas fica em cima para ver se a universidade emite a carta antes, sei lá, fica trocando e-mail, como foi o caso dessa garota que foi para Portugal mais recentemente. Duas pessoas ali falaram mais ou menos quanto que gastaram em Portugal. Uma ficou mais no interior de Portugal, mais para o norte ali de Portugal, acabou pagando em torno de 300 a 400 euros por mês, o que é um custo bem baixo. Foi o custo 400 euros, 450 euros, foi o custo que eu paguei em 2011, e enfim, obviamente que as coisas aumentaram e tal. Ela disse que pagava em torno de 600 por mês, 600 euros por mês, só que ela acabou pegando um quarto, pagando 280, se eu não me engano, nesse quarto, 280 euros num quarto lá em Portugal, né? Eu acabei dividindo uma casa com um amigo, a gente pagou, era da minha turma esse cara, a gente pagou 300 euros numa casa de 2 quartos, aí 150 para cada. Então acabei vivendo lá com 400 euros por mês, ela disse que viveu com 600 euros por mês. Mas enfim, é só para vocês terem uma base de quanto que se gasta por lá, e esses números vão se atualizando, depende de onde você vai morar, qual é o seu estilo de vida. Lembrando que a gente sempre dá uma base com base no estilo de vida de estudante, né? Que é se virando como pode. Enfim, isso resulta numa coisa. A bolsa, o auxílio que é pago muitas vezes nesses editais, não vai suprir tudo que você vai precisar gastar lá em Portugal ou lá onde você for. Pelo que eu tô acompanhando aqui, as últimas bolsas têm pagado aí cerca de 15 mil reais para esse intercâmbio. E disso você vai ter que pagar o quê? Passagem, passaporte, visto, a sua estadia lá, é muita coisa, é muita coisa. Não dá. O resultado então é que você vai ter que correr por fora para ter um pouco mais de grana para você ficar ali, não com uma certa tranquilidade, mas para conseguir viver lá. E assim, quando eu cheguei em Portugal, eu primeiro fiquei numa pousada, chamada Pousada da Juventude, ficava ali perto da Praça da República, lá em Coimbra, e acho que era a pousada mais barata que a gente tinha por lá, e a partir de lá mesmo que eu fui procurar lugar para morar. Imagina, você manda um dinheiro para a pessoa para reservar um negócio, é muito complicado. Então tem muitos grupos de brasileiros aí que acabam se ajudando, e acho que é uma boa. Eu acabei fazendo isso também, procurando muito contato com a galera que já estava lá e tal, principalmente gente da rural. A Corim tem tentado manter esse contato entre os estudantes que já fizeram intercâmbio e os que vão fazer. É o que eles estão fazendo aqui agora. Então acho que é importante você se juntar com essas pessoas para ir conseguindo informações e tal. Mas chegando lá, você vai ter outras dificuldades que não tem como eu adiantar muito, porque senão o vídeo vai ficar extremamente longo. Então, por exemplo, por mais que seja língua portuguesa lá também, você vai perceber, novamente falando de Portugal, você vai perceber que português de Portugal não é tão simples de entender assim. Eu tive muita dificuldade no início, levei algum tempo para poder processar tudo que estava acontecendo ali. Imagina nas aulas, então, foi um pouco complicado. Mas no mais, eu acabei curtindo tanto aquilo que quando a gente volta, bate uma depressão tão grande, cara, uma vontade tão grande de entrar em outro programa de intercâmbio, fazer um mestrado, alguma coisa, enfim, ou até uma outra graduação. Às vezes eu penso nisso, mas é algo que vale muito a pena, mas que você precisa se programar muito. E por falar em programação, como que eu fiz em relação a dinheiro, né? Dinheiro assim, como que eu fiz para gastar o dinheiro, como que é essa questão de câmbio e tal. Eu vi que muita gente aqui tava usando o tal do Wise, né? Eu não usei isso. Na minha época tinha muita gente usando o Visa Travel Money, que era, enfim, era moda na época lá. O que que eu fiz? Eu habilitei o meu cartão do meu banco Santander. Eu habilitei o meu cartão. Tem que ser algumas semanas antes, tá? Você vai ao seu banco e tal e pede para habilitar o seu cartão para uso internacional. Eu habilitei meu cartão para uso internacional, disse que eu ia fazer intercâmbio e tal, e usei meu próprio cartão lá.
Então eu conseguia, com o meu cartão, ir nos postos ATM, né, naqueles caixas eletrônicos que tinham de lá, e eu conseguia sacar dinheiro em euro. Eu não tinha euro, eu tinha dinheiro de real na conta. Eu ia lá, sacava, a cotação era feita na hora, com base do real pro dólar e do dólar pro euro, parece que é sempre essa a lógica, e sacava. E qual que era a taxa? Me cobravam simplesmente o IOF. E, sinceramente, eu tava pagando uma taxa menor do que essa galera que tava usando o Visa Travel Money. Eu não sei como que é a questão do Wise, mas isso em 2011. Então isso já tem bastante tempo. Enfim, hoje talvez não seja tão simples assim, mas eu fiz dessa maneira. Eu usava meu próprio cartão para tudo lá. Então eu não precisava ir com real e trocar. Eu já tinha real no meu banco e eu sacava aquele valor convertido já em euro, saía em euro. Eu podia passar também, mesmo sem ter euro depositado, eu podia ir ao mercado, passar o meu cartão lá. Claro, débito somente, lá não tem função crédito como tem aqui no Brasil, é uma outra lógica, não é... Isso é um assunto meio longo, não vou entrar tanto em detalhe, mas em débito mesmo, você ia lá, passava o seu valor que você tinha em real, ele já era convertido na hora ali, quando você passava o seu cartão. Então, era bem simples até. Consegui me virar bem assim, dessa maneira lá. E, bom, a depender de para onde você vai, as informações vão variar. Então eu acho que ficaria um pouco difícil falar de todas essas realidades possíveis aí, a depender de cada país. Até porque eu só fui para Portugal, embora eu já conversei com bastante pessoas aí que foram para outros países também. Mas, o que eu posso fazer? Eu tenho um Instagram, que é o Manual UFRRJ, Manual de Sobrevivência na Rural, e eu posso tentar ajudar vocês lá. Nas dúvidas, ou aqui nos comentários mesmo, você não precisa seguir lá não, você pode colocar nos comentários aqui mesmo que eu posso ir tentando responder também, enfim. Mas o que eu te falo, para quem está entrando e já tem interesse em intercâmbio, foco no CCR, foco nos estudos, foco no inglês e foco em palestras e coisa mais que vai mostrando um perfil de pesquisador e tal. E já vai olhando a universidade que você quer ir, quais são as matérias, e vai tentando traçar mais ou menos um plano de estudos que você faria nesse lugar. Isso é bem importante. Qualquer dúvida, qualquer coisa, deixa nos comentários, vou tentando ajudar vocês. Forte abraço, tô vazando aqui e fiquem com esse cenário lindo que a gente tá tendo aqui da Casa do Reitor. Valeu, até, fui.